E eu creio que hoje é um dia de colocar as coisas no lugar na sua vida, na minha vida e na vida de quem está assistindo. Hoje é um dia em que Deus vai mostrar e revelar ao seu coração coisas que você não imaginava. Deus vai mexer no seu passado, Deus vai mexer no seu presente, para que Ele possa preparar o seu futuro. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, pode ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava o tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e jogou na água, e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E este homem estendeu a mão e o pegou. O contexto desta passagem, o local que acontece este episódio, é as margens do Jordão, só que em Gilgal. E acontece por volta de 800 anos de Cristo. E estava ali a escola de profetas, comandada neste momento pelo profeta Eliseu. Elias havia sido arrebatado e Eliseu se torna o substituto escolhido por Deus. E os filhos ou aprendizes dos profetas, que eram chamados, são como hoje os seminaristas. E aquela escola, ela tinha instalações simplórias e estava vivendo em meio a um tempo de muita dificuldade. E essa dificuldade não é só estrutural, era uma dificuldade na questão alimentar. A fome assolava o profeta e seus aprendizes. Mas existia uma estrutura diferenciada, presenciada por esses jovens alunos, baseado na vida de Eliseu, que os instruía na palavra, na ética, na história, em tudo aquilo que pudesse agregar ao conhecimento e o entendimento, para que esses jovens se tornassem discípulos, profetas, homens de Deus. E é interessante que a partir deste versículo, não parece que eles viviam muitas vezes de uma sopa de ervas do campo, de doações. Não parece, porque mesmo em tantas dificuldades enfrentadas, o número de aprendizes não parava de se achegar, ou seja, a escola não parava de crescer. Então surge uma necessidade entre eles de expandir aquele espaço. Então eles idealizam um projeto de crescimento e sugerem ao profeta que precisariam crescer. Então, como era um lugar que atravessava as mais variadas dificuldades, como é que poderia atrair mais aprendizes? Como é que poderia haver crescimento num lugar que tem dificuldade? E nesse momento nós nos deparamos com um paradoxo entre dificuldade e crescimento, porque na visão do mundo, o que está tendo crescimento é algo bom, mas o que está tendo a dificuldade, as pessoas se afastam.
Mas por que essa contrariedade a uma lógica de pensamento humano? Porque muitas pessoas entendem que crescimento, ou chamam esse crescimento de uma suposta prosperidade, baseado em questões materiais, financeiras, naquilo que tem dinheiro ou naquilo que o dinheiro pode proporcionar. E é um grande engano, porque a felicidade, a paz de espírito, o preenchimento de um ser humano, não está baseado em dinheiro, não está baseado nisso. Que preenchimento é esse que contraria essa lógica do mundo? É um preenchimento de natureza espiritual, é um preenchimento em que você passa a ter uma prosperidade, que significa: eu não sinto a ausência de nada, sou grato com aquilo que tenho. Não que você não possa crescer, que você não possa progredir na sua vida material, nada disso, mas eu estou dizendo que é além. E esse preenchimento nós encontramos no Senhor. Então, eles estavam preenchidos com a presença de Deus, e as demais coisas passam a ser acessórias quando nós estamos preenchidos em Deus. Quer ver um exemplo de contraste? Existem pessoas que elas são detentoras de patrimônios, de dinheiro, de qualidade, quantidade financeira, mas elas não detêm qualidade de vida. Elas são escravas dos seus trabalhos, são escravas. Ela dorme pensando no que ela vai ganhar amanhã, e deita pensando no que, e acorda pensando no que ela pode promover para ter mais dinheiro. E a pessoa, ela é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ela só tem o dinheiro dela como companhia. Ela às vezes não tem um arroz, um feijãozinho, um bifinho, um ovo ali para contemplar. Simples, mas gostoso, a pessoa não contempla. Aí você, em contraste a isso, se depara com uma pessoa que é forjada no amor de Cristo, uma pessoa que é forjada nas coisas espirituais, se dedica à obra, se dedica às pessoas, empresta o seu ombro ao próximo. É uma pessoa muitas vezes até mesmo desprovida daquela situação financeira do outro exemplo, mas é uma pessoa que tem uma paz que excede todo entendimento. E isso não se compra na loja ali da esquina. Isso não se compra. Por quê? Porque não tem preço. O que é de valor de Deus não tem preço. A pessoa pode comprar um baita de um carro, mas ela não compra a paz, ela não compra a companhia. Ela pode comprar até uma pessoa para ficar do lado dela, mas não é uma companhia. Então, em Marcos 8,36, olha só o que nos ensina a palavra: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que nós podemos observar naquela escola é que eles tinham uma visão diferenciada, uma visão de reino e não uma visão pessoal. Eles queriam unir suas forças e implementar um projeto de crescimento da obra, estruturar algo para que pudessem contemplar o Senhor, e para quem se achegasse recebesse também a oportunidade de estar num lugar um pouco mais confortável ou ampliado, melhor. Então, eles não estavam ali procurando práticas comerciais ou buscando um alinhamento material para que eles pudessem ter uma situação financeira, para que eles tivessem ou dinheiro ou montassem uma estrutura melhor. Não, eles estavam preocupados com o reino. Por quê? Tudo que eles haviam experimentado até ali, eles entenderam que na presença de Deus, representada ali por Eliseu, eles em nenhum momento tinham
eles tinham a necessidade, mas eles tinham suprimento. E eles sabiam quem seria aquele que ia suprir. Quando faltava, vinha alguém e doava. Houve até uma multiplicação certa vez, e sobejou o milagre da multiplicação de alimentos na escola de profetas. Prestem atenção. Muitas pessoas, elas querem expandir as suas vidas, querem crescer. E esse crescimento, o espiritual fica lá para trás. Sempre o espiritual fica por último. Querem expandir as suas vidas. Só que, qual é o tipo de visão que nós estamos tendo para nós, para que a gente venha expandir a nossa vida? É uma visão de reino ou uma visão pessoal? Qual o propósito que você está perseguindo? É o propósito do céu ou o propósito da terra? Quem é que está governando a sua vida? O governo do céu ou o governo da terra? Quando nós escolhemos o governo da terra, nós vivemos em uma corrida sem precedentes. A nossa vida é tribulada, não há descanso. Vivemos em um mar de angústia. Encontramos uma noite de sono, de descanso, mas não encontramos o refrigério necessário. Porque a cada dia que se inicia, você é consumido. Esse é o governo da terra. E aqui neste governo da terra, se nós não nos atentarmos, o nosso machado começa a se desprender, a se soltar. Já no governo do céu não. O governo do céu, ele nos ensina as primícias. O governo do céu, ele nos ensina o caminho, a verdade e a vida. O governo do céu, ele nos ensina o que realmente nós devemos buscar. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, e ele sabe de todas as coisas. Se nós olharmos no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33, nós vamos entender bem isso. Olha lá. Portanto, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Ou seja, uma pessoa com uma visão exclusivamente material, ela vai te chamar de louco. Só que ela não entende que nós também trabalhamos, estudamos, promovemos. Só que a prioridade é estar na presença de Deus. A prioridade é estabelecer um altar de Deus em casa. A prioridade é semear na vida do próximo a palavra do Senhor. A pessoa nunca não vai conseguir entender o que você está falando. Vai falar: você é louco, você é doido, como assim? Não vai trabalhar para você ver. Claro, todo mundo tem que trabalhar. Nós estamos nessa terra para isso, para a gente gerir, para a gente produzir, para nós realmente trabalharmos, estudarmos, não ficarmos parados. Até mesmo porque Deus não fala com quem não quer nada com nada. Deus só vai falar se você estiver bem ocupado na sua vida. Só que você tem que também estar buscando Ele. Então, essas pessoas que muito almejam expandir as suas vidas, não estão atentas para os processos. E esses processos estão desgovernados. As pessoas estão desgovernadas. Porque muitas vezes nós temos que passar, na grande maioria delas, etapas necessárias na nossa vida. E pela dinâmica do mundo hoje, vocês te ensinam que ganhar dinheiro é algo fácil. Conquistar algo é algo fácil. Vendem esse produto.
quando na verdade é uma grande mentira. Porque existem processos, e todos os processos são dificultosos. Todas as etapas do processo, tudo começa com um início, um começo, um meio e um fim. E do início ao fim são processos. São processos. E as pessoas não querem pagar o preço, não querem planejar, não querem avaliar riscos. E quando eu falo tudo isso num relacionamento, começa no namoro e vai até o casamento. Eu falo isso de ordem laboral. Eu falo isso em todas as ordens, na sua saúde física, mental e espiritual. Então as pessoas não querem chamar o governo de Deus e apresentar o seu projeto para Deus. E muitos estão assumindo aquilo que não estão conseguindo suportar. E querem mais. E querem mais. É o mesmo que nós participarmos de uma guerra, sem planejamento, sem efetivo, sem armamento e sem munição. Sem estratégias do propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos falir. A tendência é a falência. Aí o governo do mundo, que é o governo da satisfação insatisfeita, agora eu vou comprar aquele carro, eu consegui, comprei. Daqui 3 meses ele está todo sujo e você não está nem aí para ele lavar. Não, mas não era esse carro, é uma casa maior que eu preciso. Aí você compra a casa lá, 16 mil metros quadrados. Você falar com a sua esposa, você tem que ligar no rádio. Câmbio, onde tu estás? Aí você vê que não era isso também. Ou seja, é uma satisfação insatisfeita. Você se satisfaz momentaneamente, mas daqui a pouco você está insatisfeito, porque não há o preenchimento que deve ser, que nós devemos ter em nossas vidas. E muitas pessoas que tomam esse partido neste exato momento, muitas vidas neste exato momento estão falidas, abandonadas, esquecidas, em processo de depressão. Elas estão com ausência de foco, de força, de fé. Estão em um verdadeiro poço sombrio e fundo. Então nós temos que começar a avaliar. Eu quero começar algo na minha vida. Que governo eu vou escolher para gerenciar a minha vida? Que governo que me ensina a suportar os processos? Que governo faz com que eu ache que tudo é uma facilidade, que vende produto falso e nem o Procon consegue combater? Então nós temos que começar a avaliar. Então aí eles lançam esse projeto para o profeta. Por quê? Porque não adianta eu ter o projeto e não ter o aval. Não adianta eu ter um projeto na minha vida e não ter o aval de Deus. Não adianta. Eles já tinham um plano para colocar em prática, já tinham um local estabelecido, a matéria-prima já estava à disposição, mas o sim ou o não do profeta era fundamental, porque se o profeta falasse não, eles iriam recuar. Mas o profeta disse sim. O profeta disse sim. E esses aprendizes nos ensinam a nós termos a referência. Pastor, eu estou com uma demanda aí, eu preciso um gabinete, eu quero orar contigo e quero ver o que Deus fala através da palavra, para o Senhor me direcionar através do que Deus está falando. Referência. Mas normalmente as pessoas vêm para um gabinete já com a sua decisão tomada, e só pede para o pastor perder o tempo dele. O pastor ora, sai a palavra, Deus diz não, e a pessoa sai da porta e fala: sim, sim, sim. Esse aval, ele está presente constantemente na nossa vida, em todas as nossas relações. E o aval, ele pode vir através de uma opinião, ou através de um conselho ou aconselhamento. Mas a opinião é mais leve, você não aprofunda tanto, você
tem mais prudência em ouvir a opinião, falar, não, essa opinião eu não quero. Mas o problema começa quando você busca um aconselhamento, porque quando você busca algum aconselhamento é algo mais profundo, e nessa profundidade você expõe, abre a sua intimidade, e aí quem está te aconselhando adentra. E se for uma pessoa imprudente, você está no sal. Por quê? Quando você pede um aconselhamento, é porque você está querendo tomar uma decisão, e dentro dessa decisão você vai contar o que você está querendo fazer. Isso é muito de ordem íntima, e começa a morar o grande perigo neste momento, porque dependendo de quem vai te fornecer esse aval, e você tomar como partido e falar, não, esse conselho foi o que eu queria, é isso mesmo, o seu machado começa a desprender e até mesmo a cair. Então, nós temos que também avaliar. Existem pessoas experientes, realmente, que têm uma bagagem de vida, que podem nos fornecer um bom conselho, e se ela for forjada em Deus, aí melhor ainda. Mas são raras essas pessoas, principalmente aquelas que são forjadas em Deus, principalmente. Só que a maioria das pessoas que querem opinar na sua vida, e que você permite que opinem na sua vida, elas estão vazias espiritualmente, elas se estribam no seu próprio entendimento. Elas muitas vezes são pessoas insensatas, que têm experiências amargas, que não conseguem, nem no momento de luto teu, te dar uma palavra de bom ânimo, te dar uma palavra de consolo quando você precisa. E aí você pede o aval para uma pessoa desse tipo. Ou a pessoa pede também aval para a pessoa invejosa. A pessoa não tem discernimento nenhum do que a pessoa é invejosa e pede. Ao invés dela te tirar do abismo e te puxar, ela te empurra para você cair. Cuidado com pessoas que falam o que você quer ouvir e não dizem aquilo que você precisa ouvir. Existe uma diferença muito grande. Cuidado com os bajuladores. Cuidado. Ele pode dar um aval para a sua vida e você nem percebe. Nem percebe. Imagina só, uma pessoa passando um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Aí ela vem e me pede um conselho, um aval, um aconselhamento para uma pessoa que já passou por um processo conturbado de separação, de violência doméstica. Ou pede para um solteiro. O que vai ser? É machado caindo. Uma pessoa que tem filhos e se aconselha com quem nem quer saber de filho. Uma pessoa que se aconselha com fofoqueiro, radião. Uma pessoa que se aconselha com preguiçoso. Uma pessoa que se aconselha com quem não perdoa. Uma pessoa que se aconselha com uma pessoa rixosa. Uma pessoa que se aconselha com quem não gosta dos princípios do Senhor. E está cheio de gente assim. E está cheio de cristãos se aconselhando com o ímpio. Enquanto tem um manual de vida, existe uma igreja que intercede, pastores que oram, que pode ter um aconselhamento prudente, objetivo, de processo, de etapas. Não, a pessoa prefere ir lá no serviço contar a vida dela. Todo mundo sabe da vida dela. E aí vem Provérbios 13:20 e nos ensina: o que anda com o sábio se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. E não era só o aval do profeta, eles também chamaram o profeta. Eles queriam a presença do profeta. Muito maior do que o sim, a presença representava o quê? Do profeta, a presença de Deus. A segurança, eles já haviam passado por experiências marcantes e milagres e processos em que o socorro veio através da vida do profeta. Então, como é que eu posso querer fazer um empreendimento sem a presença do meu Deus? Porque é importante que nós sabermos aonde repousa o Espírito do Senhor.
onde nós encontramos essa proteção? Então, logo se alguma coisa acontecesse, o profeta estava ali, de pronto, emprego. Enquanto eles trabalhavam, o profeta orava, intercedia. O profeta não estava ali para cortar árvores, ele estava ali para interceder. E quem é que você anda chamando para fazer parte da sua vida? Interceder por você. Sabe por quê? Mesmo que nós estejamos andando com Deus, nós também, assim como os aprendizes chamaram o profeta, nós também podemos passar por problemas. Nós não estamos afastados dos problemas porque nós andamos com Deus, em nenhum momento. Muito pelo contrário, porque nós somos falhos, e muitas vezes nós estamos numa zona de conforto e paramos de prestar atenção, de sermos disciplinados, de sermos focados. Perdemos o foco, faz parte, é natural. E aí o que acontece? Cai o machado. Mas aí é diferente se você está na presença de Deus. Amém? É diferente. Por isso que agora chegou o momento de nós analisarmos com quem nós temos andado. Não só com quem nós nos aconselhamos, mas quem faz parte da nossa caminhada. Porque nós temos o livre-arbítrio para escolher com quem nós vamos andar. São pessoas que você anda que acrescentam algo edificante na sua vida? Ou são aquelas que ocupam um espaço atrapalhando? Sabe o que acontece? Uma pessoa que te atrapalha faz você estacionar. Uma pessoa que te atrapalha, ela faz você regredir. E quando você está numa caminhada em ascendência espiritual na sua vida, vem muitos entulhos para quererem fazer você parar. Os entulhos querem fazer você parar. Que é diferente quando você vai ajudar uma pessoa e ela quer caminhar com você. Ela não vai te atrapalhar. Vai pesar um pouco mais, mas ela logo ela já está acompanhando. Então vale a pena nós ajudarmos. Mas o que é entulho, quem nos atrapalha, não estacione a sua vida. Não regrida, que é pior ainda que estacionar. É um ponto negativo, regredir. E para você alcançar aquilo onde você estava, vai ser bem mais difícil. E eu falo isso na ordem de relacionamentos. Você está se relacionando com uma pessoa que não gosta de Deus, que não tem desprovida de sabedoria. É uma pessoa que você está tentando caminhar para frente e ela está puxando você para trás. Larga, te desviou dos caminhos, larga. O mesmo pessoas, você faz uma aliança com uma pessoa que você sabe que ela não é flor que se cheira. Aí você faz uma aliança com ela, uma aliança de ordem profissional, monta uma empresa ou faz uma sociedade. Essa pessoa anda para o lado obscuro e você anda para o lado direito. Uma hora vai rachar e vai dar errado e todos os dois vão falir, se não acontecer coisa pior. Então, nós temos que olhar para pessoas incentivadoras, construtoras de boas novas, que nos trazem a mensagem de Deus, porque nós enfrentamos vales e montes constantemente na nossa vida. Não que nós somos sinuosos, mas é natural na vida nós estarmos muitas vezes em vales, outras vezes em montes. Mas quando nós estamos no vale, essas pessoas te ajudam a te levantar. Entendeu? Então o que acontece? O profeta Eliseu e os seus alunos, nesse momento, eles nos ensinam a importância de nós andarmos com pessoas diferenciadas. Não são pessoas melhores, porque nós não somos melhor do que ninguém. Todos nós somos frutos do pecado. Só que só quem busca a Deus se torna pessoa diferenciada. Por quê? Porque elas adotam uma posição de vida em Deus e tem uma forma de agir, de falar, de pensar, que faz com que nós venhamos ser arrastados por esses exemplos. Ou seja, nós devemos andar com pessoas que são capazes de nos oferecer algo de Deus. Para de andar com pessoa que não quer nada com nada. Corta. Eu sei que é difícil falar, às vezes é um relacionamento. Às vezes é um relacionamento que eu digo amoroso. Às vezes é um
um relacionamento de amizade, um relacionamento profissional. Mas a queda é custosa. Às vezes o tombo é tão grande que você não vai se levantar. Você não vai ter forças para se levantar. Às vezes você tem a pior morte na sua vida, que é a morte espiritual. E aí os aprendizes começam os trabalhos. Só que no calor do momento daquela empreitada, um dos discípulos que estava empenhado a cortar a sua parcela de árvores, ele não percebe que a cabeça do machado começa a se desprender. A cabeça de ferro do machado, porque existe a cabeça, um cabo de madeira, a cabeça de ferro e uma cunha. E ali é onde faz a pressão para que o machado não se desprenda. Só que conforme as batidas do trabalho do machado, vai se soltando com o tempo. Então precisa de uma revisão. E de repente, pela falta de experiência dele, mas mais a boa vontade, ele não percebeu, e trabalhando, e aí aquele machado se desprendeu do cabo e foi arremessado nas águas turvas do Jordão. Aí um grito de desespero é ouvido, e aí gera aquele silêncio naquele local de trabalho. Todos voltam a atenção para aquele episódio, para aquele jovem que acabara de perder o seu machado. E ele clama seu mestre em tom de lamento e preocupação. Só que tinha um plus e um porém. O machado era emprestado e era uma ferramenta de um valor grandioso, era cara. Aquele jovem, ele acabou de perder naquele exato momento algo de valor, e por ser emprestado ele contraiu uma dívida. O cara está vivendo com os profetas numa dureza que parece de estudante, vende o almoço para comer a janta e ainda perde algo de valor. Complicou a situação, contraiu uma dívida. E o machado agora ele começa a representar aqui a nossa vida e todas as áreas agregadas à nossa vida. E o que nós temos que entender é que nós temos o costume de dizer: é nosso, é nosso, é meu. E nós temos um grande engano. Para de pagar o IPVA do teu carro para ver o que acontece, te tomam. Para de pagar o IPTU da tua casa, a prefeitura vem e te toma. E seguindo esse princípio, porque Deus, Ele nos empresta, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é dono de tudo. Nós somos administradores temporários, e dependendo da nossa atitude de vida, nós estamos contraindo dívidas. Por isso que nós precisamos ser mais responsáveis com a nossa vida espiritual, mais responsáveis com a nossa família, com o nosso trabalho, com tudo aquilo que Deus permite que nós venhamos alcançar. Não é nosso, é emprestado. E muitas pessoas estão nesta exata situação deste jovem. O machado se desprendeu e caiu. E só depois do ocorrido, só depois da desgraça acontecida, só depois, como o pastor vive falando aqui, que a vaca foi para o brejo, não salvou nem o rabo, é que a pessoa vai se dar conta do que aconteceu. Funciona mais ou menos assim: estão casados há 20 anos, só que o machado está frouxo, e vão se dar conta que houve um rompimento matrimonial quando um tiver com a mala na porta já dizendo: adeus, eu não volto mais. Os filhos estão querendo a atenção dos pais, dos seus cuidados, mas o machado está frouxo, bem frouxo. A vida é corrida, tempo é dinheiro. O pai e a mãe não têm tempo de escutar o filho, a filha.
não percebem as mudanças em seus filhos que vêm através da idade. Não emprestam o seu ombro para os seus filhos. Não emprestam os seus ouvidos para os seus filhos. Quando estão unidos, estão em seus celulares, absorvidos por relacionamentos fictícios, à distância, relacionamentos de like, curtida. E aí só se dão conta quando perderam seus filhos para as drogas, para a prostituição, para o crime ou para o suicídio. Quantos jovens suicidando? Quantas crianças suicidando? Certa vez eu fui levar um preso para fazer IML, e eu conversando com o médico legista, ele falou: André, eu estou muito preocupado, porque o índice de suicídio de crianças aumentou muito. Porque enquanto você está buscando, às vezes, o desnecessário, você está permitindo que o seu filho mergulhe em coisas demoníacas. Mas se você se aconchega, se você dá o abraço de amor, dá a atenção devida, o mundo não leva. Se você traz para a igreja, forja na palavra, o mundo não leva. O mundo não leva. E aqui nós podemos dar outros exemplos, como as pessoas que degradam as suas vidas na bebida, nas drogas, na pornografia, na prostituição, na exposição degradante do corpo nas redes sociais, enfim, todos cativeiros, todos esses cativeiros. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês: onde é que seu machado caiu, para que essa área da sua vida esteja dessa maneira tão degradada, enferma, doente, prejudicada? Onde é que você deixou cair o seu machado? E depois que o machado se desprende e cai, não adianta fazer com que sua vida seja um muro das lamentações. De alguma maneira você tem que se levantar. E a hipótese necessária que eu te dou é se levantar em Deus. Porque a história daquele rapaz não termina nas águas turvas do Rio Jordão. Ele tinha simplesmente o profeta Eliseu ao seu lado. Mas aquele jovem também estava trabalhando para o reino. É o mesmo que nós trabalhamos aqui para o reino e nós temos Deus ao nosso lado, como se faz presente aqui neste lugar. O que para nós é o fim, para Deus apenas é o começo de um propósito. Começa a glorificar. Se você acha que é o fim na sua vida, só por causa dessa área aí, não, é um começo de um propósito. Você acha que é o seu fim, mas Deus está enxergando o seu recomeço. Você está passando pelo vale, está passando pelo deserto, dá glória a Deus, meu irmão, porque são nesses ambientes que Deus vai trabalhar na sua vida. Sabe por quê? Antes você nem se lembrava que Ele existia, ou que Ele poderia fazer algo extraordinário na sua vida. Há desertos necessários para nos aproximarmos de Deus, ficarmos só nós e Deus, só você e Deus, só eu e Deus. No seio da sua dor nasce o novo de Deus. Porque até aqui, enquanto você comandava a sua vida no governo da terra, não estava dando nada certo. Nada certo. Só que agora, se você está no deserto, se você está numa situação realmente difícil, que você não consegue enxergar, só vê deserto, nem um manancial de água para você matar a sua sede, você está na dependência certa. Você está no lugar certo, se alegre com isso. Sabe por quê? Porque é nesse deserto que Deus vai te apontar o caminho. Você está afastado de tudo, de todos, tá? De repente,
numa vida financeira destruída, numa vida sentimental destruída, está tudo assolado. Mas aí Deus está trabalhando. Aí você vai conseguir ouvir Deus. Aí você vai se direcionar e falar: meu Deus, meu Deus e meu Deus. E precisou chegar nesse ponto para você lembrar que Ele existe. Aí o profeta vem, se aproxima e pergunta: onde caiu? Quando ele mostrou o lugar, a palavra diz, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Olha só, o profeta aqui, ele vai desafiar as leis da física, da lógica humana. Só que o milagre foi gerado. E assim que Deus trabalha, contra a lógica do mundo. Alguém está vendo uma porta aqui atrás de mim? Pelo campo da fé podemos até enxergar. Mas se Deus falar que tem uma porta aqui, acabou. Nasce uma porta bem aqui, ó. Essa é a lógica de Deus. E que o mundo, com as teorias cartesianas da vida, não vão conseguir explicar, jamais. Jamais. Por isso que Deus nos dá a fé, nos dá o campo da fé para que a gente avance e tenha uma visão alinhada com a dele, porque senão nós não vamos conseguir enxergar realmente uma saída, não vamos. Então foi necessário que o aprendiz mostrasse o local exato do incidente para o milagre acontecer, e nós precisamos ter essa coragem de confessar com os nossos lábios a área das nossas vidas que caiu, e onde é que caiu. Só nós temos essa aptidão para apontar, mas muitas vezes nós somos egoístas com nós mesmos, não temos coragem de nos redimir, não temos coragem de nos redimirmos e fazer o quê? Senhor, eu errei aqui, foi aqui que começou a queda, foi nesse início, nesse relacionamento que eu terminei, foi nesse relacionamento que eu comecei, foi nessa aliança que eu fiz, foi aqui que começou essa depressão, que eu fui para um quarto escuro, não quero falar com ninguém, foi aqui, Senhor. E nós sabemos, muitas vezes fingimos que não sabemos, mas nós sabemos, e nós sabemos que nós conduzimos a nossa vida de maneira errada, ninguém faz sem saber, mas o principal é nós detectarmos o local, o momento, o dia, a hora, com quem foi, quando o nosso machado se desprendeu, como um prédio em ruínas, que desabou, sucumbiu, e só sobrou os escombros, temos que ser precisos em apontar. Por isso que eu falei no início que Deus vai mostrar o nosso passado, o profundo e escondido, no labirinto que muitas vezes nós nos encontramos, só Deus é capaz de nos tirar. Isso me faz lembrar uma postura confessional do profeta Isaías. Olha só que coisa linda. Isaías, ele descreve aí em riqueza de detalhes o encontro que ele teve com Deus. Deus estava sentado em seu trono, o qual era alto e exaltado. A orla de suas vestes cobriam, enchia todo o templo. A orla, beirada, a orla. Os serafins voavam acima de Deus e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra foi inundada da glória de Deus. Isaías, com aquela presença majestosa de glória do Senhor, ele percebeu que da maneira que ele se apresentava, mesmo como um profeta, ele não podia mais ficar naquela situação. A presença de Deus constrangeu Isaías, e ele viu que era necessário mudar
de maneira prudente e urgente. O profeta, boca de Deus, e nós, pobres terráqueos, miseráveis. Entendem? Olha só, Isaías grita: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e estou vivendo no meio de um povo de lábios impuros. Mas Deus é lindo, reverte as situações, aniquila o pecado, transforma vidas destruídas em vidas posicionadas. Um anjo com uma tenaz nas mãos tirou uma brasa do altar, voou até o profeta, tocou-lhe os lábios e disse: a brasa tocou em tua boca, por isso a culpa foi removida e o seu pecado perdoado. A confissão de Isaías permitiu que Deus tocasse onde precisaria ser tocado. Deus não vai tocar em um problema, mudar uma história, a sua história, o seu problema, se não houver confissão da tua parte. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ai de mim. Aquele jovem apontou, e o profeta resolveu o problema dele. O profeta Eliseu quitou a dívida daquele discípulo, assim como Jesus quitou a nossa dívida. Ele, com milagre na cruz do Calvário, derramando sangue no madeiro, redimiu-nos dos nossos pecados. A nossa dívida está quitada. A nossa dívida está quitada. O que você está esperando para confessar não é para mim, é para Deus. Abra a tua boca. Para de lamentar, para de chorar. Recupere a postura. Mas faça algo em prol do reino da sua vida espiritual. Faça algo que vai te colocar de pé. Deus te tira do charco de lodo, te põe sobre pés firmes sobre a rocha. Às vezes você recorre à psiquiatria, à psicologia. Deus nos deu, temos que recorrer, mas infelizmente só tratam as consequências dos nossos problemas, porque o único que revela o profundo e escondido foi quem pagou a nossa dívida, que é Jesus. Ele que consegue adentrar onde nem mesmo você fala para o seu psicólogo ou seu psiquiatra a verdade. E Ele vem e entra e vai te tira do teu labirinto, de lá de dentro Ele te arranca. Mas você precisa confessar para Jesus. Só Ele pode atacar a raiz do problema e dar a cura que você precisa. Jesus é especialista em restaurar áreas das nossas vidas destruídas, especialista na vida sentimental, especialista na vida material, especialista em saúde física, mental e espiritual. Ele é especialista em tudo. Médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz dos juízes, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Dá a sua vida para o especialista resolver. Entrega-se de corpo e alma, confessa da tua boca, para de abrir tua boca para falar bobeira. E além de tudo, 0800, é joelho no chão, oração, boca confessando, milagre que desce do céu. Isaías 55:6 fala claramente: busque o Senhor enquanto pode achar. E quanto tempo você está perdendo? E quanto tempo Deus já te deu? Será que amanhã não pode chegar a sua senha e não dar mais tempo? Será? Presta atenção, não estamos brincando com a nossa vida espiritual. Não é uma brincadeira. Busque o aval e a presença que vem do alto. Aprenda a tratar com Jesus a raiz de todos os seus problemas. Pare de ficar remediando consequência.
Porque você vai viver uma vida inteira numa caixa de remédio, tarja preta, e não vai resolver. E você tem a oportunidade na sua mão de resolver os seus problemas, buscar o especialista do céu, o especialista do alto, o especialista nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe a tua cura nesta noite. Recebe, você que está em casa, a tua cura. Glória a Deus, aleluia. Recebe a solução dos teus problemas. O nome e endereço é céu. O nome de quem vai resolver é nosso Senhor Jesus Cristo, o Altíssimo, o grandioso Rei dos Reis. Para de bobear. Para. O machado se desprendeu na sua vida e caiu, é fato, é verdade. Mas enquanto Deus nos dá o fôlego de vida, e nós temos a garantia da remissão dos nossos pecados, nós temos a dívida paga. Confessa, eu perdi minha família. Confessa, eu errei. Confessa, eu traí. Confessa, eu usei drogas. Confessa, eu roubei, eu matei. Confessa! Quando você confessar, tudo vai mudar. Para de confessar para comedor de arroz e feijão igual você. Onde é que caiu o teu machado? Tenho certeza que você tem condição de avaliar a partir de agora. Se essa palavra está sendo ministrada, é porque Deus está te falando e te dando oportunidade. Como o pastor falou aqui no início, Deus vai te dar uma ferramenta hoje para você destruir esse demônio na tua vida. Em nome de Jesus. Joga fora o que não presta. O que não serve para você não serve para ninguém. Está na hora de despertar. Senão sua vida não muda. A sua vida vai continuar sendo coordenada pelo governo da terra. E o governo da terra só quer levar a gente para o inferno. Observa mais a sua vida. Começa a abrir mais o seu entendimento, os seus olhos espirituais. Para de brincar com a tua própria vida. Mas para. Olha no espelho de manhã antes de sair de casa e fala: cuidado que você vai fazer comigo, hein? Cuidado que você vai fazer comigo hoje. O maior milagre para que fôssemos resgatados já foi feito. Nem se reunir todo o dinheiro do mundo, nem se reunirmos todos os bens do mundo, todas as pessoas do mundo, nós vamos conseguir pagar. Não desperdice a chance de confessar com a sua boca: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. Eu confesso, eu abro a minha boca, eu confesso. Aqui foi o dia que eu errei, meu machado caiu. E Ele vai pegar e lançar o seu poder sobre as águas e fazer flutuar. De repente você não vai conseguir mais voltar naquele status quo, aquele status inicial para a sua vida, mas Deus vai te dar uma nova oportunidade. Ou ainda é tempo de resgatar. Eu não sei, só o Pai sabe se dá tempo de resgatar. Mas o que nós não podemos perder, a oportunidade de confessarmos onde é que caiu o nosso machado.